Agradeço a professora Poliana, que fez o convite para a Priscila, para ela estar aqui com a gente hoje, nessa palestra. Agradeço a Priscila, que aceitou o convite, né, e está aqui com a gente hoje. Essa é a nossa primeira palestra, o nosso primeiro evento desse semestre. Então, sejam todos bem-vindos. Usem o chat, sempre que vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, eu vou deixar para a Poliana fazer essa intermediação aí, tá bom? Entre os comentários e as perguntas do chat e a Priscila. Eu vou passar, então, a palavra para a Poliana, que vai apresentar a Priscila e falar um pouquinho o título da palestra para a gente. Muito obrigada. Primeiramente, né, boa noite a todos. Gostaria muito de agradecer a Ana, né, pela oportunidade de eu chamar a Priscila, que além de ser uma professora, assim, que eu considero fantástica, foi minha colega no Campus Ouro Preto, é uma excelente pesquisadora, vocês vão poder perceber a partir da fala dela. É uma pessoa que eu admiro muito e com a qual eu sei que vocês vão aprender de forma muito evidente neste dia de hoje. Então, Priscila, eu te agradeço muito por participar conosco, né? Sendo a primeira convidada que eu posso trazer, eu fico muito feliz porque agora eu assumi um pouco de disciplinas relacionadas à área de gramática, então é uma pessoa que eu tenho sempre como referência. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu sempre retomo a Priscila. Então, a gente fica muito feliz por poder recebê-la, tá? O título da palestra da Priscila, vou pegar aqui. Por um olhar enunciativo para a materialidade linguística, apontamentos. Mas antes, né, da Priscila iniciar a fala dela, eu gostaria de apresentar, né, um pouco da trajetória da Priscila. A Priscila é professora de língua portuguesa e literatura do Instituto Federal de Minas Gerais, atua no ensino médio técnico integrado, no ensino técnico, no superior e na pós-graduação em ensino de língua portuguesa na educação básica, pós-LIP, no campus Ouro Preto. É doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. É mestra também em Linguística pela mesma instituição, sendo ambas as formações na área de Linguística Teórica e Descritiva. É licenciada em Letras Português e Francês pela Faculdade de Letras da UFMG. Tem especial interesse pelo estudo da língua em uso e pelo ensino de gramática de forma crítica e contextualizada. Suas principais reflexões inserem-se no campo da semântica, especialmente na interface entre materialidade linguística e enunciação. Além disso, ela é autora de vários artigos, além de ter sido uma das organizadoras do livro Enunciação e Materialidade Linguística. Como vocês podem perceber, né, há muito para se aprender com a Priscila. Priscila, pode ficar à vontade se você quiser fazer alguma apresentação de tela, da maneira que você preferir. Aí, ao final, eu vou registrar os comentários dos alunos e a gente vai ter um tempinho para o debate, tá bom? Tá bom, Poliana, obrigada. Bom, eu queria primeiro agradecer, né, a Poliana pelo convite, a Ana Raquel pela acolhida, né? É bom a gente abrir a tela e ver que a gente conhece as pessoas, né? A gente se sente mais em casa. Estamos mesmo, né, em casa. Eu sou professora do Instituto Federal também. Eu e Poliana fomos colegas, como ela falou, no campus Ouro Preto. Hoje eu estou no campus Ibirité. Mas o meu concurso foi para o Campus Congonhas, então, assim, nós estamos, né, esse passeio aí já era previsto. E, bom, eu queria agradecer mesmo a oportunidade de falar aqui, né, no curso de vocês, a oportunidade de revisitar esse lado, né, pesquisador, que a gente traz para a sala de aula, mas em outras dimensões, né, muitas vezes, no ensino médio. Então, trazer isso para uma fala diferente também é uma grande oportunidade, eu queria agradecer. Eu vou fazer um compartilhamento de tela, vamos ver se dá certo dessa forma. Deixa eu ver aqui, vocês estão vendo? Eu só vou testar se passa. Se a tela passa, perfeito.
Bom, o título, né, a Poliana já retomou o título aqui. O meu propósito é a gente pensar juntos aqui, né, como que a gente poderia explicar a materialidade linguística, e ao longo da fala eu também vou falar de forma linguística, né, com por esse olhar enunciativo, né? A proposta aqui é a gente fazer um exercício juntos, tendo em vista que a gente entende materialidade linguística, vocês vão perceber que eu vou estar falando de em vários níveis, né? Inclusive o nível gramatical. Né? Então, aqui são apontamentos. Por que são apontamentos? Porque numa fala, né, com o tempo que a gente tem hoje, eu não conseguiria jamais esgotar esse assunto, né? Então, são apontamentos, são lances que eu gostaria que instigassem a reflexão, né? E o propósito final é abrir, talvez, um campo, né, de um olhar distinto, né? Talvez um olhar que ainda não esteja tão exercitado, né, por vocês ainda, até o momento, né? Bom, eu começo com uma pergunta, né? E é uma pergunta por quê? Porque eu falo do lugar da semântica, que é o estudo do sentido. E a nossa grande pergunta é: como que as formas linguísticas, elas significam, né? E aí, quando eu faço, nessa pergunta, estão embutidas aqui duas dimensões da língua, duas dimensões linguísticas, que é o sentido e a forma, né? A materialidade e a significação, certo? Em linhas gerais, a gente pode retomar aí essas duas dimensões, a distinção, né, feita de significante e significado, por exemplo, feita pelo Saussure, né? Essa dimensão estrutural, formal, e a dimensão significativa, né? E a nossa pergunta é: como que as formas linguísticas significam? O que leva as formas linguísticas a ter uma significação? Né? O que cola ali na materialidade o sentido. E eu tenho a dizer assim, que nessa abordagem a gente não vai se desfazer dessa tensão entre forma e sentido. A perspectiva final é a gente entender que forma e sentido são interdependentes, né? Elas são exterioridades constitutivas mutuamente. Então, aí, eu vou falar de uma série de premissas, né, que essa abordagem enunciativa, né, da língua, da materialidade linguística traz. Primeiro, a gente tem que pensar no que seja enunciação. O que é enunciação? Em linhas gerais e muito, muito brevemente, né, enunciação é o emprego da língua, né? É o colocar a língua em uso. Isso é enunciar, é o colocar a língua em uso. O Benveniste é um teórico muito, muito importante, né, nessa perspectiva da enunciação, e ele faz o seguinte, né, lá nos problemas de linguística geral, ele traz a seguinte formulação: que o emprego da língua é um mecanismo total e constante que, de uma maneira ou de outra, afeta a língua inteira. Ou seja, a língua é um fenômeno necessário, né? Ele se confunde, o emprego da língua, a enunciação, é um fenômeno tão necessário que ele se confunde com a própria língua. A língua, ela existe para ser colocada em funcionamento, né? E aí ele chega a formular a seguinte frase, que antes de ser efetuada em instância de discursos, antes de ser colocada em funcionamento, em uso,
A língua é, senão, possibilidade de língua. Então, por que eu gosto muito dessa formulação do Benveniste, né? Porque ela justifica a gente olhar para o emprego para a forma linguística a partir da perspectiva da enunciação. Porque a enunciação, ela é, sem a enunciação, a língua é senão possibilidade de língua, né? Isso é uma perspectiva teórica. Ela não despreza, né? Eu sempre gosto de falar isso para pesquisadores em formação, né? Essa perspectiva, ela não exclui outras perspectivas, ela não exclui perspectivas formalistas que não colocam a enunciação no seu escopo. É uma perspectiva, então é um olhar sobre esse fenômeno que é a língua, que não despreza outros, apenas conta com outras variáveis, né? E a variável enunciativa, ela não é uma variável considerada por diversas perspectivas teóricas, né? E por que eu sempre falo dessa né? Eu gosto de trazer essa questão de justificar por que falar de forma linguística a partir de enunciação. Porque não é óbvio, né? Quando eu fiz mestrado, doutorado, nós estávamos num programa de pós-graduação em que a maioria dos trabalhos não considerava a dimensão enunciativa, por exemplo. Então, era fundamental justificar esse trabalho, né? E aí, o Benveniste, bom, isso posto, né? A língua sem a enunciação, antes de ser colocada em funcionamento, ela é uma potencialidade, né? É uma potência de língua, ela não é a língua propriamente dita. O Benveniste, ele fala, né? Ele refina o seu olhar teórico para a língua, dizendo que a enunciação é se colocar a língua em funcionamento. E quem coloca essa língua em funcionamento? Um locutor. É o colocar a língua em funcionamento por um ato individual de utilização da língua. Então, o Benveniste, né, ele confere uma centralidade a esse locutor, né, que mobiliza a língua por sua conta. E aí ele traz a forma. Aí ele vem falar da forma. Ele indica, né, que a língua ela tem caracteres formais, né, que são preparados para que esse locutor entre na língua, para marcar uma manifestação individual, né? Então a gente tem na língua a gente tem uma série de índices de pessoa, indivíduos linguísticos, o que ele chama de deíticos, por exemplo. Então, quando eu falo, ele diz, há todo um aparato formal da enunciação. Tem um texto do Benveniste que chama Aparelho Formal da Enunciação, que é o quê? É um aparelho, ele está né, considerando aí a forma que adere à enunciação, e existem elementos linguísticos que são próprios para que esse locutor entre na língua. Então, quando eu falo eu, né, o índice, né, o pronome eu, quando eu pego o advérbio agora, né, quando eu conjugo o verbo na primeira pessoa, eu estou mobilizando a língua. Quando a professora Poliana faz a mesma coisa, ela está mobilizando a língua. Esses são elementos linguísticos próprios para o locutor entrar na língua e mobilizá-la, né? Então, aí a gente tem uma dimensão da forma linguística, né, sendo entendida em relação à enunciação. Vamos caminhar. Espera que eu tenho que voltar lá para a página. Né? E aí, o Valdir Flores é um outro teórico, né, brasileiro. Ele é um estudioso de Benveniste, né? E ele postula o seguinte, que a enunciação, né, considerando aí, né,
que a enunciação, que a língua antes da enunciação é senão possibilidade de língua, né? Ele entende que a língua, a enunciação atravessa a língua nos seus diversos níveis, né? Se a gente tem um sistema, uma estrutura que é feita para ser colocada em uso, todos os níveis dessa estrutura são passíveis de serem mobilizados por esse fenômeno que é, por esse acontecimento que é a enunciação, né? Então, ele fala aqui de transversalidade enunciativa. Até aqui eu estou só justificando, gente, por que olhar a forma linguística a partir da enunciação, tá? Ele fala em transversalidade enunciativa, que é o quê? É o que caracteriza, né, que a língua seja um todo atravessado pelas marcas da enunciação. Então, aqui nessa fala, né, eu vou tentar fazer um passeio por esses níveis linguísticos, né? Tentar começar pelo morfológico, a gente chegar no sintático, por exemplo, tá? Todos eles são passíveis de serem abordados pelo ponto de vista da enunciação. E eu trago aqui um exemplo que eu usei na minha tese e foi trazido pelo Valdir num evento, né? Há muitos anos atrás, ele participou de um evento aqui na UFMG e ele apresentou esse exemplo, né? Para mostrar essa transversalidade enunciativa, a enunciação no nível morfológico. Aqui, a gente tem uma propaganda de cerveja de uns 10 anos atrás, por aí, né? Uma marca de cerveja, ela ia lançar a cerveja de 1 litro, aquela garrafa de 1 litro, né? E aí, na propaganda, era assim: aí, cervejinha não. Quando eu peço um beijo, eu quero um beijão. Se eu quero abraço, eu peço abração. Eu não quero festinha, eu não quero baladinha. Eu quero ver tremer o chão. Para ter jogo, tem que bater um bolão. Para dar samba, tem que fazer um sambão. Então, não vem cá trazendo cervejinha? Cervejinha pode trazendo cervejão, né? É uma propaganda feita para promover lá a garrafa de cerveja de 1 litro. Temos aqui, né, uma mobilização aqui sonora, né, da contraposição entre o diminutivo e o aumentativo. Mas eu queria que a gente pensasse no diminutivo e no aumentativo, na valoração, né, na perspectiva que a gente confere a esse diminutivo e esse aumentativo, né? Aqui o diminutivo, ele é associado não ao pequeno, não ao que é pequeno, há uma mobilidade aí. Não é, o que traz aqui como diminutivo não é o que é pequeno, é o que é inferior. Então, não é beijinho, é beijão. Não é festinha, é festão, né? Embora ele não diga festão, ele não diga beijinho, por exemplo, você, por contraposição, né? Essa forma linguística beijão, ela atualiza aqui o beijinho em contraposição. Então, sempre que o diminutivo é o inferior e o aumentativo é sempre o que é melhor, é o superior, né? Então, aqui a gente tem o quê? Uma mobilidade no sentido. Não é mais pequeno e grande. É bom, é melhor e pior, né? A gente tem aqui... Por quê? Porque a gente tem uma recorrência de fala de cervejinha, mas eles querem promover a garrafa grande da marca, o cervejão, né? Tem uma continuidade dessa propaganda, né? Ela é uma propaganda de alguns 10 anos atrás, 8 por aí, e ela fazia uns 10 anos por aí. E ela fazia, e ele nessa dinâmica, né, de falar sambão, bolão e tal,
E aí isso tudo acontece numa cena de bar, né? Um grupo de homens numa cena de bar e eles falando isso, um locutor falando isso. E aí tem um momento em que ele fala assim, eu estou localizando há 10 anos atrás porque é uma propaganda que talvez tivesse alguma reação a ela hoje em dia. Ele falava assim, tá, e você vai trazer, e aí, você vai apresentar para a gente, é a Carlinha ou é o Carlão? Aí ele fala, Carlinha. E eles, né, aí eles criticam lá, uai, mas não era tudo ão? Aí ele fala, exceção, né? Então, assim, como que aí uma mobilização desse morfema, né, diminutivo aí, e o morfema aumentativo, para trazer uma perspectiva, né, de sentido, uma perspectiva, um recorte, né, de dizeres aí que estão sendo trazidos a partir desses diminutivos, né, e desse aumentativo também, né. Aí caminhando um pouco mais ainda nas premissas, né, a gente tem a enunciação, né, vista mais um investimento teórico a partir para o fenômeno enunciação, né? E aí eu trago o Guimarães, Eduardo Guimarães é um autor da Unicamp, e ele diz o seguinte, que a enunciação é sim se colocar a língua em funcionamento, mas no olhar teórico da semântica praticada pelo Eduardo Guimarães, que tem toda uma filiação com o Diderot, né? Ele tem um ponto de contato com a análise do discurso também. Ele fala assim, é o colocar a língua em funcionamento que se configura pela relação de uma memória de dizeres com o presente da enunciação e nas regularidades. E essa memória de dizeres e esse presente da enunciação se materializam nas regularidades da língua. O que eu estou querendo dizer? Existe uma temporalidade que se instala na enunciação, né? Então, a gente caminhou um pouco aqui no sentido de trazer uma perspectiva teórica, né, que entende a enunciação como um acontecimento que lida com memória de dizeres e que são mobilizadas, que são trazidas para um presente, né? Então, aqui, ele continua falando, as formas linguísticas, que é o que nos interessa aqui, elas funcionam, de um lado, por uma relação do locutor com aquilo que ele diz. Aqui tem Benveniste um pouco, mas vai além. E de outro, por uma relação entre os elementos linguísticos. Então, aqui ele postula o seguinte, há uma relação do locutor com aquilo que ele diz, mas há uma relação discursiva desse locutor. Esse locutor, ele investe perspectiva no que ele diz. Ele se coloca no que ele diz a partir de uma perspectiva. E essa perspectiva, ela é histórico-social, né? Então, vamos pensar aqui na enunciação. Toda a enunciação, quando a gente fala sobre alguma coisa, né? Quando a gente fala, a gente produz um apontamento para o mundo, que é a gente fala constituindo referência, né? A referência, né, numa perspectiva enunciativa, ela se dá não é esse apontamento puro e simples no mundo, que seria uma perspectiva que a gente chamaria de referencialista, né? A língua existe para dizer sobre o mundo, para apontar para o mundo, para representá-lo, né? Nessa perspectiva, a língua, quando a gente diz, a gente constitui referência. A gente dá ao mundo uma perspectiva de existência, né? O homem, isso eu falo em sala de aula, né, com os meus alunos. Nós não temos acesso ao mundo
a gente tem acesso ao mundo sensível, mas a gente significa esse mundo sensível. E essa significação, ela se dá por meio de linguagem. A nossa relação com o mundo é muito mais por meio da significação que a gente dá a ele, né? E aí a gente constrói referência. E a referência é uma relação entre a linguagem e uma entidade no mundo. Ok. Mas isso é um efeito. Essa entidade no mundo, ela é construída por essa enunciação. A gente adere ao mundo a partir do momento em que a gente fala sobre ele, né? Como que a gente faz isso? Por exemplo, isso aqui é uma... Aí eu vou analisar agora o nível lexical, tá? A gente estava lá no morfema, vamos falar nos morfemas, né? De aumentativo e diminutivo, agora vamos para o nível lexical. Começou. Isso aqui é dessa semana, tá? É uma marca, é uma loja de cosméticos anunciando o mês das promoções, né? Que é agora, em novembro. E aí ela fala, começou Build Friday, esquenta, garanta seus produtos com descontos especiais. Ok? A gente tem aqui a formação nominal, né, que é na língua inglesa, mas já está perfeitamente aderida para a língua portuguesa. Nós todos entendemos o que é Black Friday. Há um risco no Black e se coloca, considerando que é uma loja de cosméticos, ela coloca beauty, né? Beleza. Em inglês, beleza. Beauty Friday, ok? Esse movimento, essa referência a essa semana de promoções, não bastou modificar a expressão já cristalizada, né, para esse momento de promoções. Não bastou tirar, né, o black e colocar o beauty. Houve um movimento da marca em deixar o rastro de que o black foi cortado para colocar no lugar o beauty. Existe aqui, nesse corte e nessa remarcação da palavra, uma convergência de sentidos. Ao mesmo tempo que ele diz sim para o beauty, ele marca na forma linguística que ele diz não. Aqui existem, ou seja, há uma referência, né? Há uma perspectiva de referência constituída aqui para significar, porque há uma significação para esse momento da promoção. E aí, a loja quis demarcar essa guinada. Por que ela quis demarcar essa guinada? Né? Existe aqui uma perspectiva. Deixa eu só. É porque às vezes eu mudo de tela para ficar olhando os quadradinhos, porque dá uma sensação ruim. Deixa eu voltar lá. Existe aqui uma memória de dizeres que está sendo retomada aqui. Uma memória de dizeres que faz com que a marca, mais do que mudar o nome, queira marcar essa mudança. Porque o Black Friday tem uma associação ruim com o período da escravização. Né? Então, ele quis mudar essa perspectiva de existência dada ao período das promoções. É uma referência que foi reconstituída. E esse rastro foi deixado ali por um posicionamento. Existe uma pertinência enunciativa para esse posicionamento. A marca quer marcar posição, né? Ela quer marcar posição, construindo essa referência do beauty, não só como beauty, mas como uma oposição ao black. Reparem, né? Então, essa formação nominal, a significação dessa formação nominal vai além do simplesmente Build Friday. É o não Black Friday.
em linhas gerais, né? Então, aí eu chamo o Luiz Francisco aqui, né? O Dias, 2018, que ele fala o seguinte: quando nós falamos, nós imprimimos um modo de dizer que nos permite ver o mundo de uma determinada maneira. Quando falamos, orientamos a nossa fala para determinadas direções, argumentando em cima de posições sobre o mundo extralinguístico. Quando falamos, nos situamos numa relação com o espaço de enunciação que determina o alcance dos sentidos do que dizemos. Então, o espaço de enunciação do anúncio dessa promoção, né, ela é marcada pelo modo de dizer que traz o referencial histórico da escravidão para negá-lo, né, promovendo um outro olhar, né, nessa atualidade do dizer. Há uma pertinência enunciativa para esse corte. Esse corte, ele não foi gratuito. Há uma pertinência enunciativa para ele. Ele significa uma marcação de posição. É uma escolha lexical, é uma forma linguística que está sendo usada para não ser usada outra forma linguística, né? Aqui, falando ainda das formas linguísticas, né? Pensando nas formações nominais, né? Nos nomes, a gente tem aqui, vamos pensar agora, estava pensando em Black Friday e Beauty Friday, vamos pensar em feminismo, né? A formação nominal, o item lexical feminismo, né? Ele significa, aqui eu busquei uma série de hashtags, né, no Instagram. E aí tem, né, o número de publicações e tudo. E a gente pode perceber aqui que existe que nessa série de ocorrências, né, de modificações da hashtag feminismo, existe aí existe um referencial histórico que permanece, né, que perpassa todas essas hashtags, mas existe uma atualização em pertinências enunciativas diferentes. Então, quando eu, por exemplo, me valho de um lugar de adjunção aqui para falar feminismo Brasil, aí eu estou falando adjunção nominal, né? Eu coloco aqui, tá em formato de hashtag, mas a gente tem aqui uma formação nominal complexa com um núcleo, nome, e um núcleo substantivo e uma adjunta de nominal agregado a ele, Brasil. Eu estou fazendo um recorte, né? Aqui eu estou produzindo um recorte de uma localização. Feminismo negro, né? Feminismo ilustrado, feminismo radical. Nesses 3 pontos, feminismo interseccional, feminismo popular, feminismo coração, né? Mas vamos ignorar o coração, vamos feminismo popular. Todos esses feminismos, quando eu agrego um adjunto adnominal, né, eu estou produzindo, né, produzindo uma nova pertinência enunciativa para aquele termo. Eu estou complementando aquele termo e fazendo recortes nos sentidos, né? Tendo em vista que o feminismo quando eu falo feminismo negro, qual é a posição que está sendo marcada ali, né? É a de que a palavra feminismo, pura e simplesmente, ela não basta. Ela não abarca todos os feminismos. Inclusive, tem a hashtag feminismos, para indicar que o feminismo não é único, né? E aí, eu tenho aqui relações de adjunção e relações predicativas também, né? Eu tenho aqui feminismo, quer ver? Não me representa. Feminismo é doença.
são esses dois, porque existe uma série de exemplos, eu estou lembrando qual que está aqui, né? Mas o feminismo não me representa, o feminismo é doença. Eu estou estabelecendo uma relação predicativa aqui para indicar novas pertinências enunciativas para a palavra feminismo, que traz uma história de sentidos, né? Que traz uma história de sentidos. Aqui eu tô, tá vendo? Esse redimensionamento, ele se dá na forma linguística. É preciso uma forma linguística para materializá-lo. Correto? Vamos lá. Aí, seguindo aí nesse raciocínio, agora vamos para uma frase aqui que tem tanto relação predicativa quanto relação de adjunção. Essa foto, ela foi publicada ilustrou uma notícia que dizia que os moradores, né, da cidade de Bento Rodrigues ainda não tinham recebido as suas casas, que foram destruídas lá pela evasão da barragem da Samarco, que completou 6 anos, né, na última sexta-feira. E aí, a gente está vendo aqui a imagem de um protesto. E o que eu tenho aqui, gente, é um protesto dizendo assim: a tragédia em Mariana é um crime. Aqui eu tenho, em contraposição, eu tenho uma relação uma relação de adjunção aqui, produzindo uma perspectiva sobre essa tragédia. Não é uma tragédia qualquer. É uma tragédia, a tragédia em Mariana. Então, existe aqui uma referência, um recorte de referência, né? Uma particularização, certo? Não é qualquer tragédia que é crime, é a tragédia em Mariana. Quando ele usa, quando ele estabelece essa relação predicativa, né? A tragédia em Mariana é igual a crime, existe aqui um recorte de sentidos atualizado que me mostra que existem dizeres que entendem o fenômeno extralinguístico da evasão da barragem, que entendem e que dizem, né, sobre o fenômeno extralinguístico evasão da barragem da Samarco como tragédia. Ele retoma essa formulação para estabelecer uma contraposição a ela. Dizer que não é tragédia, é crime. E aqui a gente tem duas formações nominais colocadas em confronto. A tragédia, a formação nominal tragédia, ela traz ela traz um domínio semântico que se vincula ao imponderável, ao incontrolável, ao que não há, para o que não há maneira de se prevenir, né? A formação nominal crime, ela traz ela traz um recorte de sentidos vinculado à responsabilização. Então, as formações nominais tragédia e crime, elas estão aqui em contraposição, né, para estabelecer um protesto contra, né, a postura da mineradora diante das vítimas da evasão da barragem, que eles chamam de crime, né? Então, reparem que essa construção aqui, essa perspectiva sobre a tragédia, ela é construída aqui por uma relação de adjunção e por uma relação que se associa a uma relação predicativa, né? Então, aí, trazendo aqui de novo, né? Mais uma perspectiva teórica, que também todas elas estão vinculadas a essa noção de que a forma linguística, né, ela traz
uma perspectiva, uma qualificação enunciativa, o Bali, né, ele fala o seguinte, que a elaboração de uma frase tem a participação ativa do sujeito. O sujeito, ele entra na língua, no que ele diz. Em tudo o que dizemos, o que é dito, faz parte um modo de dizer, o modus. E esse modo de dizer constitui sentido, né? Então, aqui, por exemplo, o modo, o dito, o evento extralinguístico, evasão da barragem, que estava no slide anterior, ele é dito de diferentes modos. Ele é dito pelo modo tragédia em Mariana e crime. São diferentes modos, são diferentes formações nominais para dizer o mesmo evento extralinguístico. Bom, agora vamos agora para o nível da formulação, né? Vamos para o nível da frase. Aqui, eu peguei esses memes, com certeza já vocês conhecem, né? São memes voltados aí para... São memes assim, não pode dizer isso, vamos dizer de outra forma, né? Aqui eu tenho aqui uma frase, nego nunca está satisfeito. Escreve aí, nada é suficiente para que... mas Epicuro, né, o filósofo grego, não podemos registrar isso. Então ele fala, escreve aí, nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Aí eu entro aqui com outro fator, né? Um outro fator enunciativo, que são os espaços de enunciação. Aqui eu tenho espaço de enunciação acadêmico, em confronto com o espaço de enunciação popular. Reparem que aquele que diz nego nunca está satisfeito é um alocutor, é um sujeito socialmente, né, reconhecido socialmente no âmbito é um alocutor que a gente poderia chamar de alocutor popular. Ao passo que a frase original do Epicuro, que foi modificada aqui, que foi reescrita, né, por essa versão popular, é uma formulação de um alocutor acadêmico. Então, a gente tem aqui a mobilidade, né, do locutor acadêmico, no espaço de enunciação acadêmico, para o espaço de enunciação popular. Aqui, o que está dito, né, a constituição da referência nessa sentença, ela passa, né, pelo viés desses são a forma, né, se dobrando as exigências do espaço de enunciação na qual aquela forma vai ser inserida, né, naquele dizer. Aquele dizer. No texto acadêmico, a gente não fala de... o texto acadêmico ele é controlado, né, ao passo que a fala espontânea não é tão controlada, né? Algum controle sempre existe. E aí a gente consegue perceber que pelo uso, né? Vamos pensar aqui no sujeito gramatical. Aqui ele usa a palavra nego, que não estaria como sujeito gramatical da formulação acadêmica, né? Aqui a formulação ela ganha um tom de premissa, de generalidade, de definição, que na formulação popular não tem, né? Vamos para um outro exemplo, um segundo exemplo também na linha dos memes aí, que exploram essa... A gente tem aqui diferentes... A gente tem aqui agora é o meme ao contrário, né? O primeiro meme, ele reformulava, ele trazia uma reformulação do acadêmico para o popular.
Agora é do popular para o acadêmico, né? Considerando aqui o espaço de enunciação. O espaço de enunciação aqui, anterior, era o espaço acadêmico, que precisava ter as suas exigências satisfeitas. Por isso que tem o mas Epicuro, não podemos registrar isso. Aqui a gente tem o espaço de enunciação, que é o espaço da venda, do lançamento, do lançamento do lançamento do trabalho da Vanessa Popozuda. E aqui ela tem o seguinte: se me confrontastes, revidarei com pujança e petardo. A Valesca, será que isso vende? Escreve aí, bateu de frente é tiro, porrada e bomba. O que a gente tem aqui? A migração, né, do espaço de enunciação popular para o espaço de enunciação acadêmico, erudito. Acho que talvez aqui a gente pode chamar até de erudito, não acadêmico, né? O espaço de enunciação erudito em conflito com o espaço de enunciação popular, né? A gente tem aqui um enunciador individual, ou seja, o modo de construir essa referência é na perspectiva do indivíduo. Se me confrontaste, eu revidarei com pujança e petardo. E aqui, a formulação que vai para a música ganha a formulação de um enunciador genérico. Ele ganha uma estrutura de máxima. É regra. Bateu de frente, o resultado é tiro, porrada e bomba. Então, a gente tem aqui uma série de mudanças. Olha, a estrutura condicional, ela caminha isso para um espaço de diálogo, de negociação. A estrutura da consequência, né, inclusive é uma estrutura consecutiva própria do discurso popular, né? Bateu de frente é tiro, porrada e bomba. É a criação de uma máxima. Essa estrutura, né, essas duas formas de dizer, entre aspas, o mesmo, né, mostram o fator enunciativo que a gente nomeia aqui como espaço de enunciação, atuando na conformação da forma linguística. Reparem, sem contexto, a gente entende que essa forma linguística aqui, ela está no campo do erudito. Por quê? Pelas formações nominais, né? Pujança, petardo, são formações nominais de conhecimento difícil, né? Ao passo que a expressão tiro, porrada e bomba, a gente já é uma forma linguística que nos remete ao espaço de enunciação, à sua pertinência num espaço de enunciação, por sua vez, popular. A forma como a estrutura causa e consequência se constrói aqui também é um indício do espaço de enunciação popular. Numa tese, por exemplo, você não escreveria bateu de frente tiro, porrada e bomba. A estrutura, né? Ela que denuncia esse espaço de enunciação, né? Bom, para finalizar, eu queria mostrar para vocês um filete aí porque quando eu fiz a minha tese, eu trabalhei com sintaxe, em consonância com essa perspectiva enunciativa. Eu olhei a sintaxe a partir da enunciação, né? A gramática. E o recorte que eu fiz na época foi olhar os adjuntos adverbiais. Então, um pedacinho agora que eu vou mostrar qual foi o meu caminho de reflexão para entender os adjuntos adverbiais a partir de uma perspectiva enunciativa, né? Vamos lá.
eu fiz uma proposição de análise que é o seguinte: a sentença, né, ela é perpassada por eixos. Por eixos. O que foi chamado de eixo enunciativo 1, que é a própria retirada o eixo enunciativo 1 é o colocar a língua em funcionamento, né? É o retirar a língua do estado de dicionário. O eixo enunciativo 2 é essa relação que o locutor estabelece com o que ele está dizendo, com o dizer. E o eixo temático referencial é porque, lembra que eu falei antes? Quando a gente fala sobre alguma coisa. Então, a gente produz referência, né? A gente fala sobre esse mundo e cria esse mundo a partir da linguagem, né? E aí eu tomei os adjuntos adverbiais, eu trabalhei com um contínuo. Um contínuo em que alguns adjuntos, eles tinham uma proeminência maior no eixo enunciativo 2, que é o eixo, lembrando que o eixo enunciativo 2 é essa entrada do locutor na língua, e outros tinham uma proeminência menor desse eixo enunciativo 2, né, que é essa entrada do locutor na língua. E aí, a gente trabalhou com um contínuo. Nesse espaço acima, aqui, está o adjunto adverbial que tem maior proeminência do eixo enunciativo 2. Só um minutinho, pessoal. Meu computador está descarregado. Pronto. Então, eu tenho aqui, serão confrontos que nos darão, sinceramente, a chance de maior observação do que se tivesse só um grande adversário. Eu vejo aqui esse adjunto adverbial como um espaço em que o locutor, ele se insere efetivamente avaliando o seu dizer. Ele não está nem avaliando o que é dito, ele está avaliando o próprio dizer, né? Ao passo que aqui Piquet cobra pênalti e de longe Shakira fica tensa. O de longe eu tenho uma baixa proeminência do eixo da entrada do locutor no que ele diz, né? E aqui a gente vai fazendo, né? Em desespero de causa, o sinceramente utilizado em outra articulação sintática, olha, a questão que se coloca agora é responder, sinceramente, como você aproveitou o período. Reparem que aqui o adjunto adverbial, ele incide sobre o verbo responder, ao passo que aqui o sinceramente, ele incide sobre o próprio dizer desse locutor. Então, naturalmente, esse, sinceramente, é mais proeminente do que este. Aqui, era uma vez, num reino muito, muito distante, uma princesa chamada Olga. Por que o muito, muito é mais proeminente do que o de longe? Porque o muito, muito, a duplicação deste muito, muito, intensifica, né? Há uma intensidade do intensificador. Então, aqui, né, como eu falei, é só um recorte, né, de como que eu analisei esses adjuntos adverbiais. Aí tem uma tabela, né, que aqui tem o eixo, o sinceramente, na primeira ocorrência lá, com uma proeminência concentrada no eixo enunciativo 2, ao passo que os outros têm uma proeminência difusa. Divide-se aqui o eixo enunciativo 2 com o eixo temático referencial, né, com a referência que está sendo construída. E aí tem, né, absurdo, em desespero de causa. Aí eu fui avaliando, assim, qual era a medida aqui da entrada do locutor, da marcação do locutor naquilo que ele estava dizendo a partir dos adjuntos adverbiais.
né? É uma demonstrativa, assim, de como que a gente pode pegar uma forma linguística e avaliar a perspectiva enunciativa na constituição daquela forma linguística, certo? Então, aí, para finalizar, eu volto com a pergunta lá do início. Como as formas linguísticas significam? Né? E aí, mais uma vez, eu cito Dias, 2018, que ele diz o seguinte: um olhar enunciativo para a linguagem deve buscar, e é o que eu tentei fazer aqui, com esses apontamentos, compreender o sentido do que se diz a partir da qualificação enunciativa das formas linguísticas. Então, aqui, eu procurei qualificar enunciativamente as ocorrências da formação das formações adverbiais, dos adjuntos adverbiais, estabelecendo entre eles uma escala de maior e menor entrada do locutor naquilo que ele diz, né? Há sentido nas formas linguísticas porque se produz um foco qualificado no dizer, né? O dizer, ele é submetido a essa perspectiva, a perspectivação, a esse histórico, né? A essa memória histórico-social do dizer. A gente viu isso claramente lá quando a gente mobilizou, por exemplo, as formações nominais, né? O dizer, a mobilização das formas linguísticas é uma mobilização qualificada. Eu não digo Build Friday no lugar de Black Friday inadvertidamente. Assim como eu não falo, eu não chamo o evento que aconteceu há 6 anos atrás, da invasão da barragem, de crime no lugar de tragédia, inadvertidamente, né? São qualificações enunciativas, ainda que e aí, quando eu estou falando disso, eu não estou falando que o locutor, pessoa no mundo, eu não estou falando da intenção do locutor. Eu estou falando que a forma linguística ela é tomada por esses sentidos. Não é a intenção do locutor, né? A gente vê, por exemplo, que a forma linguística ela é tomada pelos sentidos quando a gente vê episódios de equívoco, por exemplo, né? São os equívocos. São os equívocos que acontecem e dão problemas, né, na internet aí, que promovem cancelamentos e tudo mais. Muitas vezes são intenções, mas muitas vezes são equívocos, né? O sentido das formas linguísticas escapa ao locutor. Por isso que eu não estou falando que eu não estou falando de intenção, porque intenção é algo muito particularizado, né? Eu estou falando da língua, né? Bom, é isso. Eu queria agradecer mais uma vez, né? Dizer que, assim, muito das reflexões que eu trouxe aqui são desenvolvidas no grupo Enunciar, que é um grupo de pesquisa que atua lá na UFMG, com pessoas de vários lugares, né? Professores do IFMG, professor da Universidade Estadual do Maranhão, né? Tem uma colega, a Luciane, aqui, que é da Universidade Federal de São João del Rei, então, assim, é um grupo, né? E eu citei várias pessoas, mas eu citei muito este livro do professor Luiz Francisco, né? Por isso que eu trouxe ele aqui em destaque. Obrigada, gente. E, assim, peço desculpas, porque falando assim, né, quando a gente tenta pensar a fala em casa, tudo faz muito sentido. Depois, quando você está falando mesmo, você fala, meu Deus, tem um buraco ali. Será que ficou compreendido? Tem tanta coisa atrás dessa análise que poderia, né, ficar mais clara. Mas, enfim,
foi uma tentativa. Obrigada. Priscila, muito obrigada. Como eu disse inicialmente, né? A Priscila, ela nos surpreende o tempo todo. E ela é extremamente metódica. A gente falou que tinha 1 hora, ela deixou o prazo para a gente poder discutir, né? Então, ela preparou com muito carinho, né? E com grande dinamismo a apresentação, porque ela falou de questões complexas a partir de exemplos muito práticos do nosso dia a dia. Então, para aqueles alunos que estão começando agora na graduação, ficou fácil de aprender, né? Aqueles que já viram um pouco sobre enunciação, aqueles que ainda vão ver, já sabem, conseguem ter uma amplitude maior em relação às questões, né? E os exemplos muito atuais, né? E Priscila, eu vou olhar aqui pelo chat, vocês podem colocar questões, ou se quiserem formular a questão, aí só levantarem a mão para utilizar o microfone, tá bom? Aqui, Priscila, né? Tem aqui a Maria, que você foi da banca, né? Tem uma Oi, questão Maria. aqui para você. Bom, deixa eu tratar da questão. Mas antes disso, né, colocaram aqui que nunca tinham visto essa versão invertida do meme, que para mim eu também nunca tinha visto, é uma novidade. E é bem interessante, e o que eu acho que é bem bacana também, Priscila, é porque você traz alguns exemplos de análises que fogem esse padrão canônico, de corpus canônico, né? Por exemplo, eu tenho que analisar um livro, uma obra, ou um texto canônico, essas possibilidades aí, linguísticas bem mais recentes, que mostram, né, que a gente não precisa se ater a variantes padrão da língua, por exemplo. E isso é muito importante, porque às vezes quando a gente entra na universidade, a gente acha que tem que analisar um clássico, por exemplo. A gente quer colocar uma obra toda. E às vezes a gente pode analisar um conto, um trecho, que a gente tem múltiplas possibilidades, vai depender do nosso recorte. E aí, né, deixa eu fazer a pergunta. A Maria comentou. Você falou do meme, preciso agradecer ao Julie Emerson, que foi orientando da Luciane, que falou aqui no chat, porque eu falei assim, eu quero achar um meme para palestra. Aí tem um especialista em meme, que é o Julie Emerson, que foi orientando da Luciane, acho que ele não está aqui. Eu falei, Julie Emerson, me ajuda a achar o meme, porque eu estava sem mecanismo de busca. E aí ele foi e falou assim, eu não conheço esses memes aí não. Eu falei, gente, como assim, Julie Emerson? Em 15 minutos ele me mandou uma série de memes. Falou, olha, eu busquei assim. Falei, pronto, é a experiência, tá vendo? Depois você me conta essa técnica aí que eu sempre uso. E a Maria comentou aqui, né, que análise produtiva sobre os adjuntos adverbiais. Sempre fantástica a fala da professora Priscila. A Luciane também está aqui, né? Que eu acho que é a sua colega. Obrigada, Luciane, por estar aqui presente. A Alice também, nossa colega lá de Ouro Preto. Eu sei que ela está presente. A Maria colocou uma questão. Alice, que bom te ver. Prazer estar aqui ouvindo a Priscila. É sempre uma oportunidade ímpar de aprendizado, né? Demais. Se você não tiver pergunta, eu posso começar um bate-papo aqui. Eu tenho, mas se você quiser... A Maria colocou a pergunta aqui, é para ler a pergunta da Maria? Da Maria, eu leio para você, Priscila. Ela mandou um abraço, né? E ela fala assim: sobre a perspectiva enunciativa 2, há uma tendência de os adjuntos adverbiais de modo estarem neste campo apenas? Os de modo, Maria, eu acredito que eles têm. Se você reparou lá, tem uma escala, né? É um contínuo. E aí o contínuo, eu sempre falei assim, por que o contínuo? Porque eles podem passear eles têm uma mobilidade semântica, né? Mas os de modo, especificamente, eu entendo que eles têm uma tendência a ter uma proeminência no campo enunciativo 2 maior mesmo, né? Em contraposição aos adjuntos adverbiais de tempo, que tendem
a estar no campo de proeminência mais no temático referencial, porque eles são indicativos de tempo. Eles marcam menos a entrada do locutor no dizer. Entende? Obrigada, Maria, pela pergunta. Alice, pode colocar a sua questão, se os meninos também quiserem, os alunos também quiserem colocar no chat, eu também tenho uma. Eu vou fazer ao final da fala da Alice. Boa noite, pessoal aqui presente. Obrigada pela apresentação, Priscila. Você busca responder algumas questões que estão sempre tão urgentes para a nossa prática como professora de língua portuguesa, né? E ao fazer essa busca, põe mais perguntas para a gente do que respostas, né? Mas você demonstra aí um desafio fundamental para a gente, né? Que é dar sentido ao próprio ensino do sistema da língua, né? Acho que esse é um desafio que está posto para nós, né? Para que efetivamente esse ensino forme, né? Falantes, usuários da língua, no sentido de compreender os objetivos do outro, né? Compreender os seus e elaborar discursos que atendam bem a esses propósitos, né? Mas você para mim, aponta um drama que permanece, que é o seguinte: a gente, sempre que a gente busca uma perspectiva enunciativa do sistema da língua, eu sempre fico com a impressão que alguém ficou esquecido, né? E esse alguém, para mim, é sempre aquele o receptor, o ouvinte, né? De que maneira aquele que recebe o texto está implicado naquilo que eu digo, né? E que falante é esse, e que usuário, que ouvinte é esse que está implicado. Por exemplo, quando você me fala do Black Friday, eu fico pensando assim, mas será que é esse mesmo o ouvinte, né? O ouvinte que tem percepção de que há nessa expressão uma relação com a nossa história trágica do escravismo, da escravidão? Será que é isso? Será que não existiu aí um outro ouvinte, que é aquele ouvinte que faz a relação do Black Friday com o preço mais baixo, com a liquidação, e foi esse o uso comercial proposto, né? Porque e aí como é que a gente resolve essa questão, né? Daí a gente vai lá para a tal da análise do discurso, dizer, olha, vamos ver como é que os ouvintes, né? Como os receptores recebem esse significado. Porque o que você demonstra, Priscila, é que é um drama que parece que assim que não tem resolução, né? Pelo menos para a nossa atividade docente, porque a gente não vai ter o tempo todo esse ouvinte a nosso dispor, né? Nem esse ouvinte para a gente investigar e dizer, olha aí, o que é que você... que articulações você fez com a sua realidade, com a sua, que também é uma realidade social, né? E aí a gente corre o risco de formalizar, de cristalizar significados e sentidos que não propriamente são aqueles que o ouvinte constituiu, né? Então, a gente, quando fala de sistema da língua, numa perspectiva enunciativa, eu sempre acho que a gente está privilegiando o falante e o ouvinte fica meio que esquecido ou fica sem condições de ser tratado, pelo menos nas nossas práticas de sala de aula. E é sobre isso que eu queria ver como é que você pensa isso, que para mim é um drama para o professor de língua portuguesa. Eu não vejo como um drama, assim, né? Assim, porque
o fato, o que eu me ative ali naquela análise, a construção do sentido no entorno daquela formação nominal, Black Friday. E Black Friday que se converge em Beauty Friday, né? Então, essa é uma leitura possível. Eu quis apontar uma leitura possível, não a única possível, né? E aí, como que essa relação, né, do emissor e do destinatário, realmente ela não entra no escopo dessa forma, né? Assim, não está no nosso escopo querer fazer esse apontamento certeiro de como o leitor, né, o destinatário, aprendeu aquele sentido, porque pode ter ruído mesmo, como eu falei, pode ter a questão pode estar enviesada em algum ponto aí, né? Mas eu tomo a questão da leitura do ouvinte, né, do leitor, como inapreensível, né, por essa perspectiva teórica, que está olhando a forma linguística. Né, o inapreensível, né, até esse ponto. Talvez essa seja uma lacuna que eu precise, que nós, né, precisemos pensar mais no quesito de operacionalizar a abordagem teórica para o ensino, né? Porque esse leitor, eu não vejo como uma impossibilidade para, suponhamos que a gente tenha em mente aí a intenção, né? Que é o que eu falei, que a gente não toma a intenção como um objeto de estudo, né? Mas sim o sentido construído ali na materialidade linguística. Ainda que a intenção seja falar com esse locutor, né? Com esse interlocutor, que só vai reconhecer a promoção pela palavra Black Friday, né? Ainda assim, isso não desmente que a marcação Beauty Friday tá querendo, de alguma forma, rejeitar o Black Friday. Porque, senão, se fosse de alguma coisa diferente, a gente perderia a noção de promoção, por exemplo. Uhum. Se fosse para indicar a promoção, por que o Black Friday, que é a formação nominal cristalizada, teria o Black cortado? Entende? Eu entendo que é um processo, de novo, acho que é um processo difícil, não é só para a sua perspectiva, é para a minha também, da análise do discurso, né? É difícil falar, eu fico pensando assim, nossa, estamos falando de enunciação e a gente sempre deixa uma ponta solta, né? Isso é com vocês, isso é conosco na análise do discurso, uma ponta sempre fica solta, né? Então, eu entendo do Black Friday que tem essa ideia, a gente fala em sentido e significado, né? Que a gente tem um sentido, que é isso que você falou do significado, quer dizer, o significado que é esse dicionalizado, que é esse que tem a ver com as referências, quando ele se coloca num discurso, e o sentido que é produzido na atualização, né, conforme o contexto. Então, de qualquer maneira, é sempre preciso resgatar o significado de Black Friday, né, para entender essa oposição, né? E aí esse trabalho com esse leitor para esse processo de atualização, que eu acho que é um trabalho que a gente precisa, vocês, nós, da análise do discurso, precisamos nos debruçar, porque realmente a impressão que eu tenho é que a ponta solta é sempre do lado do receptor, do leitor, do ouvinte. Mas é só para a gente pensar, Sim. Eu acho que as contribuições... Eu concordo com você. A gente precisa inserir aí um aporte da teoria da recepção, né, do dizer. Assim. Tá joia. Obrigada, Priscila. Obrigada, Alice, pelas considerações relevantes. Eu até lembro de uma fala que eu tive com a Priscila uma vez, que ela falou assim, vocês da análise do discurso, vocês ficam viajando um pouco, a gente já tem materialidade linguística.
E aí uma vez, aí na hora eu fiquei pensando, gente, mas tá, eu preciso me ater nas minhas análises um pouco, porque estava pensando muito em efeitos de sentido, qual que era a materialidade. Então, foi naquela hora eu fiquei pensando, mas como assim, né? E aí foi uma coisa que tem muito a ver com o que a Alice falou, né? Por um lado, tem algumas pontas soltas, a gente que é mais da AD, quando pega a Priscila lá dos estudos linguísticos, na enunciação, quando a gente pensar na recepção, e aí talvez, né, uma saída que não é uma saída convincente, né? Aí jogam com a noção de efeito de sentido, possíveis interpretativos, mas são poucas as pessoas que se adentram, embrenham aí nos estudos do campo da recepção. Então, a gente tem pouquíssimas referências, porque é algo realmente bem difícil. Talvez seja mais presente na área de marketing, de publicidade, né? E aí, com relação a isso, que não tem a ver, né, com marketing e publicidade, mas que foi um episódio muito recente, agora, né? Então, que dá para a gente relacionar o obituário que foi feito da Marília Mendonça, né, por um repórter aí da Folha. Aí eu vou pedir licença para ler bem pequenininho, até vi a Priscila também, né, compartilhou, então é algo que dá para ela fazer um comentário a partir dessas questões da enunciação. Então, para quem ainda não viu, não teve oportunidade, né, o repórter, agora eu não me recordo o nome do jornalista, ele escreveu, abre aspas, nunca foi uma excelente cantora. Seu visual também não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja. Então, habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso. Paula Fernandes, Cecília, da dupla com Rodolfo, Roberta Miranda, Irmãs Galvão, Inhana, da dupla com Cascatinha. Marília Mendonça era gordinha e brigava com a balança. Mais recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos. Ela se tornava também bela para o mercado, mas definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela. Fecha aspas. Só essa parte aqui. E aí foi um obituário, né, que teve uma polêmica muito grande, aí pensando, né, no que a Priscila falou, aprendendo aqui com ela, a questão desse momento enunciativo, né, desse acontecimento, pensando na memória, né, nessa memória do dizer, que é um homem falando sobre a Marília Mendonça, né, responsável, e vieram várias respostas, né, contra-respostas, que o The New York Times, por exemplo, fez como uma espécie de tradução do que seria o feminejo no Brasil e atrelou a ela. E quando a gente pensa nessas questões, né, olha essas marcas, né, que são colocadas aí, que vai mostrando essas perspectivas, esses espaços de enunciação. Quando ele fala, ela nunca era uma excelente cantora, não era atraente, com pouquíssimas, deixa eu ver se eu me recordo, com pouquíssimas mulheres de sucesso, era gordinha, fez um regime radical, né, para ela estar a forma considerada o padrão, né, social, tornava-se também bela. E aí, pensando, né, nesse acontecimento enunciativo, Priscila, você poderia comentar para a gente, comentar, relacionando um pouco dessa noção dos espaços de enunciação, quando a gente fala que a gente constitui esses apontamentos para o mundo, pensando também, né, na posição enunciativa desse jornalista, se você puder falar para a gente um pouco. Bom, eu acho que aí o grande problema, né, que a gente tem aí é que ele está num espaço de enunciação que é o obituário e que o espaço das condolências àquela pessoa que se foi, né? E aí ele traz uma série de formações, né, nominais e formações linguísticas que remetem a que tem um histórico referencial, né, um histórico de sentidos aí, que trazem, que levam à crítica, e há críticas pelas quais ela foi enaltecida, ele traz para o campo da crítica elementos que ela foi pelos quais ela foi enaltecida, né? Como, por exemplo, o fato de ter ocupado um espaço na música, sendo mulher, né? Não ter colocado a questão do corpo
o corpo não ser uma questão, era uma questão, né, para ela. Ele mesmo diz que era uma questão para ela, porque ela se dispôs a emagrecer, a mudar a forma. Mas ele traz esses elementos, né, linguísticos do campo para o campo da crítica, né? Para o campo da crítica, quando a gente estava num espaço de enunciação, né? Do elogio. Então há um confronto aí. Ele recupera aí elementos que não eram os elementos que estavam ali dispostos a serem atualizados, né? O Brasil em luto porque a cantora tinha morrido de forma trágica. E aí ele vem com a crítica, né? Eu acho que o problema desse obituário aí foi justamente mobilizar, né, sentidos que não tinham pertinência naquele momento, né? A pertinência enunciativa deles só cabia para a crítica. Só que a crítica não era o momento da aceitação da crítica, né? Então, isso que eu fiquei pensando, inclusive pensei nesse exemplo, né? nesse obituário mesmo, pensando por que houve esse choque, né? Esse cancelamento, né? Porque é exatamente isso, os dizeres dele produzem uma referência que não cabia para aquele momento, né? Não cabia para o espaço de enunciação que ele estava ocupando, né? Que era um espaço público, de grande visibilidade, inclusive, né? Bom, não sei se eu me fiz entender. Claro. E eu fiquei pensando nisso, que eu fiz algumas anotações, né? Como que você tinha dito que o locutor investe perspectivas histórico-sociais. Então, como as perspectivas, né? É muito latente, né? Quem que eram as mulheres de sucesso, que o padrão, como ela fugia aos padrões considerados aí belos, né? Para uma grande parte da sociedade. Então, como que ele investe ali? Ele se coloca, o posicionamento enunciativo dele se faz muito presente e de uma forma que rompe até com essa noção de contrato comunicativo do obituário, que é a condolência, que é a ode, que é o elogio, que é o apreço. E aí foi curioso, agora eu também não me recordo o nome da jornalista, que uma jornalista também da Folha escreveu um texto lamentando a postura, né, do colega, né? Eu não me recordo agora. E aí, pode falar. E é engraçado, foi assim, essa outra, né, essa outra jornalista que rebateu aí o Gustavo Alonso, que é o jornalista que escreveu o obituário malfadado, né? Também eu achei problemática essa publicação também, porque eu achei que a Folha, enquanto espaço de enunciação, ela se eximiu, né? Ela se eximiu e colocou em conflito ali dois enunciadores, dois alocutores, na verdade, que é o alocutor homem, heteronormativo, e a locutora mulher, feminista, né? Eu acho que aí é uma crítica assim que eu vejo do jornal, né, como canal, assim, que ele reduziu, né, essa contenda, né, de feminismo versus machismo, né, marxismo estrutural versus o feminismo. Eu acho que o jornal ele teria se dado melhor se ele tivesse solicitado ao próprio Gustavo Alonso que se retratasse, né, como uma forma de revisitar aí esses dizeres, né, realocar aí os dizeres nessa pertinência enunciativa do luto, etc. Mas você disse uma coisa que é bem interessante. Quando o jornal não solicita isso, ele estabelece essa dicotomia, né? Do homem, o heteronormativo, da mulher, feminista, e aí ele fica aí nesse limbo, né? Então, aqueles
pode gerar aquela noção da identificação. Se você se identifica com um ou com o outro, e aí ele fica assim, né? O não dizer já é um dizer, como você mesma Sim. pontuou. Esse silêncio é muito significativo, né, do jornal. É verdade, Priscila. A ideia é que as omissões inexistem, de fato, né? Quando a Folha de São Paulo silencia, na verdade, ela abre para constituir, para reforçar a imagem dela, né? A imagem de alguém de uma instituição que está aberta ao diálogo, às diferenças, e, portanto, se coloca democraticamente na sociedade, né? Eu acho que tem um silêncio muito gritante, né? Um silêncio que diz muito, sem dúvida nenhuma. E a morte da Marília, Marília? Marília, né? Ela abriu uma verdadeira batalha, né? de discursos, né? E seus contendores sempre buscando algum tipo de adesão, né? Então, a gente viu muitos enaltecimentos, mas a gente viu discursos também que relacionavam, por exemplo, com a Covid, que é isso, a gente não se entristeceu tanto com os mais de 600 mortos pela Covid, mas se entristece tão profundamente com uma morte de uma pessoa famosa. A gente teve a relação estética da Marília, né? Então, estamos aí numa verdadeira guerra discursiva e todas elas com muitos interesses, né? Se a intenção é inapreensível, eu acho que é mesmo, né? Mas existem muitos interesses aí que estão subjazendo esses discursos que estão sendo elaborados e que eu acho que ainda hão de continuar, né? Porque eles revelam muito da nossa sociedade, né? E eles colocam muito também a identidade do nosso povo, né? E muita gente interessada de se colocar ou favoravelmente a essa identidade ou no sentido de se opor a ela, né? Então, é como se fosse um pretexto para que essa guerra estivesse mais explícita, né? Mas é sempre a palavra, é sempre o discurso, é sempre a enunciação que está posta construindo realidades, né? E realidades com o mesmo dado, realidades tão diversas, né? E é essa beleza, é isso que nos encanta, né? Que nos encanta, nós, estudiosas do discurso, da palavra, né? É isso. Obrigada, Alice. Bom, aqui, Priscila, né? A gente já está chegando aqui aos minutinhos finais, né? Todo mundo falando parabéns, excelente, adorei a palestra. Né, tem saudades aqui da Helena, foi nossa aluna, aprendendo sempre, brilhante, excelente, adorei a fala da Priscila, a palestra foi excelente, a Edivânia também, excelentes reflexões, né? Todo mundo excelente. Aí o Felipe Gustavo, que é um dos monitores do Campus Ibirité, ele falando assim, Felipe, professores... não conheço o Felipe ainda. Felipe, abre a câmera aí um pouquinho, se você puder, se a gente não tiver te pegado desprevenido. Não, pegou não. Tudo então, bom? Felipe. Ei, Felipe, tudo bem? Ainda não conheci o Felipe. A gente não conversou ainda não, eu conversei mais, foi com a Juliana e o Felipe. Sim. Aí Seja o Felipe, bem-vindo lá no nosso campus. Obrigado. Que legal, né? Esses projetos aí, Intercamp, né? O Felipe, ele é até monitor de um projeto que eu coordeno juntamente com a Giane, que é o projeto Congonhas Rede Solidária. Então, eu acho, olha que só para terminar de ler aqui, ó, a Claudilene do Maranhão também presente, o Vitor Hugo de Ouro Preto, né? E aqui, acho que a Patrícia, eu acredito que ela queira fazer uma pergunta. Patrícia, pode abrir o microfone? Quando eu falei do Anunciar, que ele estava em vários lugares, aí eu falei da UEMA, eu estava me referindo a Claudiene, que está aí. Que bom. Nem sabia que ela estava... E eu toda feliz aqui ouvindo a Pri.
São Luís do Maranhão, calor dos infernos, mas ouvindo a Pri para poder refrescar minha vida. Ah, que bacana, a gente fica muito feliz, né, do nosso campus. Você Campus passa Congonhas. calor, mas está perto dos lençóis, Claudinha, não reclame. 10 minutos da praia, meus amores! Tá fazendo inveja na gente, Claudiene. Olha que bacana o nosso campus, né, o Campus Congonhas, poder abrir, né, esse espaço aí de discussão, né, interestadual também. Patrícia é a nossa aluna do 6º período de letras, ela quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone, Patrícia, por favor? Ou parece que ela caiu. Caiu? Eu vi mesmo ela saindo aqui. A gente pode esperar um pouquinho, Ana, para ver se ela Podemos, volta? claro. Aqui a Maria a Patrícia voltou? Saiu? Ai, saiu de novo. Saiu de novo? Acho que a internet está bem estável esses dias por lá. Não tá? Aqui tava chovendo, não sei como que tá aí. Ah, o Vitor Hugo, ele é aluno do IFMG Congonhas. É porque eu ainda não conheço o Vitor. Só dei aula o 1º, 5º e agora 6º período. O Vitor tá do 4º período. Semestre que vem, Vitor. Ele é de Ouro Preto, mas veio estudar em Congonhas. Que legal. Deixa eu aproveitar só para dar um recado, gente. Eu coloquei até no chat, mas caso alguém não tenha visto, muita gente não conseguiu fazer inscrição porque o site ficou dando erro. Então, quem está aqui presente, participou, assistiu a palestra e quer receber o certificado, eu preciso que vocês enviem um e-mail. Eu coloquei no chat letras.congonhas@ifmg.edu.br. Mandem e-mail falando que vocês assistiram, com o nome completo, CPF e e-mail. Que aí, quando eu for gerar os certificados, eu envio para todo mundo, tá? Patrícia, você voltou? Deixa eu ver nos participantes aqui. Acho que não. Acho que não. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso depois pegar a pergunta dela e encaminhar para a Priscila. Beleza. Estamos combinadas assim. Bom, acho que a gente pode encerrar, então. Agradeço muito todo mundo que esteve aqui presente, especialmente a Priscila, que aceitou o convite. Nossa, foi muito boa a palestra. Acho que você conseguiu inspirar, assim, os nossos alunos, os professores que estão aqui presentes. Foi muito boa mesmo. Acho que você trouxe essa possibilidade deles verem, né, o que eles podem fazer enquanto pesquisadores, né? Como você falou, que são pesquisadores em formação, né? Acho que você trouxe muita inspiração, assim, para eles. Com certeza teremos, acho que aí, muitos alunos querendo entrar em contato. Eu queria, aproveitar que eu falei em entrar em contato, depois você pode passar para a gente, por favor, para a Poliana nos encaminha, o nome do pesquisador que você falou dos memes, que eu acho que seria uma pessoa interessante também para a gente futuramente trazer, né, para algum debate, uma conversa aqui também. Sim, ele é doutorando lá na UFMG hoje. Eu acho que ele chama Julie Emerson. Eu me esqueci o sobrenome dele. Você lembra, Claudiene, Rivânia tá aí também, acho que eles conhecem, algumas pessoas conhecem ele, mas eu esqueci o sobrenome do... Mas eu mando para a Poliana, inclusive, a dissertação dele é só sobre isso. Sobre memes. Aproveitar aqui a oportunidade, tem a presença da professora da UFOP, a professora Rivânia, né, que é muito bacana, né, a gente fazer esse movimento aí agora entre instituições, né, e as pessoas que eu não conheço, eu peço desculpa, aqueles que eu consigo aqui recuperar. O evento online tem essa vantagem, né, da gente, às vezes, quem não conseguiria estar presente, né, se fosse pessoalmente, quem está em São Luís, né, mas no evento online a gente consegue fazer essa troca, assim.
Esse vídeo, essa gravação dessa palestra, posteriormente ela vai para o canal do YouTube do campus, então se vocês quiserem depois divulgar, para quem não conseguiu assistir, vocês podem ficar à vontade quando ela for disponibilizada, como é um evento de extensão, né? A gente tem feito essa divulgação no canal do campus, aí eu aviso a Poliana para ela fazer também essa divulgação do link, se vocês quiserem enviar para mais gente que não pôde estar aqui hoje, tá bom? Então, agradeço todo mundo. Muito obrigada, Priscila, foi ótimo, maravilhosa. Muito obrigada, Poliana, que trouxe a Priscila, né, para conversar com a gente hoje. E chegando mais alguma questão também, eu posso encaminhar depois, tá? Para a gente continuar a conversa. Eu vi que Muito mandaram obrigada, aqui Ana. Muito obrigada, viu, Priscila? Foi muito bom. Tenho certeza que você inspirou. Muitos alunos aí que vão começar o trabalho de elaboração de TCC. Uhum. Tenho certeza disso. Eles comentaram aqui, adoraram, falaram que foi inspirador. Muito obrigada mesmo de ter cedido um pouquinho do seu tempo para falar para a gente. Eu que agradeço mais uma vez, Poliana, pelo convite, né? A Ana, em nome do Instituto Federal de Minas Gerais de Congonhas, pelo espaço. Queria agradecer aos alunos, né, que estão aqui, se mantiveram durante esse tempo todo. Agradecer aos colegas e amigos, né? Eu me surpreendi, ainda bem que eu não vi esse povo todo no início, que eu teria ficado muito nervosa. Então, que bom que eu só vi que vocês estavam aqui depois, assim, né? Mas obrigada, gente, por estarem aqui, né? Os nossos ex-alunos também, lá da Pós de Ouro Preto, né? Muito obrigada. É sempre muito bom, né? Esses momentos que a gente, além de dialogar, a gente consegue também rever as pessoas, né? Ainda que virtualmente, né? Obrigada mesmo, tá? E espero ter, né? Assim como eu falei com vocês, às vezes a gente prepara a coisa e parece que tá tudo certinho, aí na hora de falar, uma coisa vai costurando na outra, e dá aquela sensação de, mas será que ficou claro, né? Mas espero que tenha ficado minimamente claro. Não, ficou assim, foi ótimo. Ô, Ana, eu acho que a Patrícia voltou. Se ela quiser fazer a pergunta, bem rapidinho, pode ser, Patrícia? Ô, Poliana, pode deixar, minha internet caiu aqui, senão vai atrasar. Obrigada, tá? Pode falar, Mas Patrícia. pode falar. Patrícia, você está ouvindo a gente? Se você quiser perguntar, pode perguntar. Eu acho que a internet dela tá ruim. Depois eu peço para ela pergunta e depois te repasso. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar a gravação e comunico assim que ela estiver disponível, tá bom? Muito obrigada novamente. Boa noite. Até o próximo evento. Mês que vem teremos mais um. E aí a gente faz a divulgação. Até mais, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Priscila. Helena. Tchau, Poliana. Com Deus, Beijo. Tchau, Maria. Pati.